Olá, a paz do Senhor esteja com você. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família e a sua casa. Na glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo à célula digital, mais uma célula digital da IEG Alphaville. Meu nome é Tatiane, eu sou membro da igreja IEG Alphaville e estou aqui fazendo a célula digital, uma célula digital que foi criada no coração do profeta Vinícius, mas que foi Deus Jesus que colocou esse projeto no coração do profeta para que possamos entregar a palavra para você. Esse é o único objetivo. Amém? Glórias a Deus. Eu vou falar aqui nesse momento sobre alguns recados sobre os cultos, no cultos da nossa igreja, os cultos são de segunda a sextas-feiras, das 7 às 8 horas, com o apóstolo José. Também temos culto às quartas-feiras, que é às 15 e às 20 horas. Também nós temos aos sábados, que é às 19 horas, que é o culto dos jovens. E aos domingos, que é o culto às 9 horas, com o profeta Vinícius. E às 18h30, agora nós temos culto às 18h30 também no domingo, com a profeta Ariane. Amém? E a nossa igreja está localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu te espero lá na igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para uma breve oração, para que o Espírito Santo entre aqui na nossa live e que ele transborde essa palavra aí para você. Amém? Espírito Santo de Deus, entre aqui nessa oração. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui nessa oração, nessa live. Que o Senhor entre, que o Senhor transborde, que o Senhor faça transbordar, assim como a palavra está escrito em Salmo 23, que o Senhor faz transbordar. O Senhor unge com óleo, derrama com óleo, o Senhor unge com óleo e faz transbordar a taça. Meu Pai querido, meu Pai amado, com a sua palavra, transborda com a sua palavra, transborda com o seu amor, transborda com o seu carinho, com a sua dedicação, Senhor, porque o Senhor tem dedicação por nós temos que ter dedicação a Ti também. Porque se o Senhor cuida de nós também temos que nos dedicar ao Senhor, lendo a palavra, meditando, orando, meditando a sua palavra, orando a sua palavra. É isso que o Senhor quer em nós. O Senhor busca em nós corações que estejam alinhados a Ti, alinhados ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Glórias a Deus, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E essa live é para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, o tema dessa semana é Segredos do Destino Profético, parte 2. Amém? E a palavra é Gênesis 39, de 20 a 23. Amém? Vamos lá. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá se sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Amém? Então, esta palavra aqui, no dia de hoje, nos traz também, dando continuidade à palavra da semana, da terça-feira. Esta passagem aqui, eu não sei se você percebeu, mas José, ele vinha sofrendo muita opressão, né? Por quê? Porque ele tinha tido um sonho com Deus. Então, tinha tido um sonho profético, né? Que todos iam se dobrar a ele.
né? Mas os irmãos não aceitaram, né? Então, o que aconteceu? Colocou ele na cisterna, colocou, e lá ele foi vendido, e dali foram várias ocorrências acontecendo, foram feitas várias opressões, e acabou ele ficando na prisão, né? Mas o Senhor estava com ele em todos os momentos. Em todos os momentos ele estava ali com Deus. Deus estava com ele. Nunca Deus abandonou ele. Então você tem que estar ciente de que se você está em Deus, Ele está com você. Foi o que eu disse. Se você se dedicar em Deus, Deus vai se dedicar a você. Ele vai te defender fervorosamente. Pode ter certeza disso. Amém? Então, quanto mais opressão a gente tem, mais perto do nosso propósito a gente está, mais perto do nosso destino, né? Não sabemos todo o plano de Deus na nossa vida, mas temos que acreditar e confiar. E é isso que nós temos que fazer. Acreditar e confiar em Deus sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não devemos esperar no Senhor e não fazer nada, sabe? Nós não temos que ficar só esperando. Nós temos que fazer também. Igual José. José ele ficou preso. Ele poderia ficar lá, sentado, em depressão, triste, esperando o Senhor. Mas o que ele fez? Ele se mexeu. Ele queria fazer as coisas, ele queria. Inclusive, o Senhor colocou na vida dele o carcereiro, que confiou nele, o serviço dele lá. E aí ele ficava de boa o carcereiro e quem fazia o serviço era José. Entendeu por quê? Porque Deus colocou isso para ele ser uma pessoa ativa e não ficar esperando, não ficar depressivo, triste. Então eu falo para você, irmão, você não pode ficar depressivo e triste porque alguma coisa está acontecendo de ruim na sua vida. Às vezes é o próprio Deus que tá colocando isso na sua vida para que você aprenda que Ele está aí do seu lado. Amém? Ele está aí do seu lado. Então, todos os sonhos, como Deus colocou aquele sonho na vida de José, Deus também coloca sonhos na sua vida. E eles são fertilizadores. Então, toda vez que você está triste, alguma coisa assim, você lembra de algum sonho que você teve com Deus, te falando que vai acontecer com você, entendeu? E que isso é só um pedaço, é só uma parte que está acontecendo. Mas isso vai acontecer muito mais para mim. Eu vou ser muito, você vai ser, vou acreditar no sonho que Deus me deu. Amém? Então, em um momento, o Senhor diz que devemos pensar e planejar, porque o momento de hoje é esse. O Senhor diz, devemos pensar, planejar os próximos 10 anos da nossa vida. Entendeu? Porque nós vamos envelhecendo, as pessoas que nós temos em casa vão embora, os nossos filhos, né? E por que a gente vai ficar comprando coisas grandes, coisas que vai dar trabalho pra gente lá atrás, lá na frente, né? Porque hoje a gente tem um vigor, amanhã a gente tem outro vigor. Nem sempre a gente tem o mesmo vigor. Eu digo isso porque quando eu tinha 20 anos eu fazia muita coisa, hoje eu não consigo fazer muita coisa. Hoje eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Antes não. Quando eu tinha 20 anos eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu estudava, eu trabalhava. Quando eu tinha 15 anos, então, eu estudava, eu trabalhava. Eu virava à noite fazendo trabalho da escola, porque eu não tinha tempo de fazer na semana, durante o dia, porque eu trabalhava o dia todo, porque na minha época, não é a moleza que é hoje, sabe? Quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava o dia inteiro. Eu não trabalhava só 4 horas, 6 horas, como é a moleza que é hoje. Entendeu? Pra garotada aí. Eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava das 8 da manhã às 5 da tarde. E olha lá, tinha emprego que eu arrumava das 5 e ficava até às 18. E tinha que correr para ir para a escola, porque eu estudava à noite. Então, eu às vezes ficava
varada à noite fazendo trabalho. Eu dormia em cima do meu trabalho. Quando eu terminava o trabalho, puf, dormia. E aí eu levantava e já tomava banho e ia trabalhar, entendeu? Então, hoje em dia eu já não consigo fazer isso. Hoje em dia é mais difícil porque a gente vai ficando mais velha, vai ficando com menos vigor, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Tem que pensar muito no, no nos próximos 10 anos, porque hoje a gente já estamos aqui já, no caso, meu caso, já tô com 50, daqui 10 anos já tô com 60. Então cada vez vai ficando pior, né? Então a gente tem que pedir força a Deus e pedir a Ele para nos dar vigor, né? Para que a gente consiga, para que a gente consiga fazer o nosso propósito também. E o PAN, porque a gente precisa terminar o que nós temos que fazer na nossa vida. Amém? E é por isso que eu tô aqui, em busca disso, do meu propósito, do que eu tenho que fazer mais aqui para Deus. Porque eu sei que Deus tem mais aqui para mim, fazer para as pessoas. Então eu tenho que fazer mais pelas pessoas. E eu tenho que buscar isso, entendeu? Em Deus. E os filhos que crescem e depois vão embora, né? Eles vão embora e aí o que, que acontece? A gente fica sempre com um peso, né? Com aquela coisa que às vezes você comprou aquela coisa grande, por exemplo, uma casa, e aí depois você fica com isso e depois você não consegue vender, porque ela já ficou, como é que fala? Quando ela já perdeu, já, né? Perdeu o tempo, né, de venda, então você tem que ficar fazendo manutenção o tempo todo, e você tem que ficar cuidando da casa o tempo todo, limpando a casa o tempo todo, e aí você vai ficando mais velho, como é que você vai fazer isso? Né? Você vai perdendo, né? Então, como diz o Salmo 90, né, no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, né? Então, nessa caminhada aqui, precisamos de pessoas que queiram viver o nosso destino, porque o Senhor, ele nos ensina a contar os nossos dias, né? A gente tem que pedir em oração, Senhor, ajude a nos contar os nossos dias e ajude a gente ter vigor, ter força todos os dias, acordar todo dia com força para fazer tudo o que o Senhor quer. Amém? Glórias a Deus. Porque assim, Deus me levantou, para mim é muito tarde, mas para ele talvez não, para ele é no ponto certo. Porque a gente não sabe o tempo de Deus, mas para mim é tarde. E todo dia eu peço restituição de tudo que eu perdi com ele. Tudo que eu perdi lá atrás, desde a minha vida, desde quando eu nasci, de tudo que eu perdi, eu peço restituição. Porque o meu prazer meu prazer é viver em Deus hoje. Glória a Deus. Aleluia. E aí, nós temos que ter pessoas do nosso lado que queiram correr com a gente. Porque como no meu caso eu tô atrasada, para mim eu tô atrasada. Então eu tenho que correr. Eu não sei a vontade do Senhor. Talvez eu não tô atrasada para ele. Mas no meu ponto de vista eu tô atrasada. Entendeu? Porque é muita coisa. Entende? É muita coisa que eu perdi na minha vida quando eu não tava com ele. Então, são 50 anos perdidos, sabe? 50 anos. Aliás, 48. 48 anos perdidos para trás, sabe? E que eu quero resgatar isso. E é difícil, porque a gente vai perdendo, né, a nossa, as nossas forças, as nossas. Fica mais difícil pra gente conseguir. Mas Deus vai dar força. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, mas aqui assim, a gente não sabe os planos de Deus na nossa vida, né? E a gente tem muito para viver ainda. E eu sei disso, que eu tenho muito para viver. Só que a gente não pode perder tempo mais, né? Que nem eu não posso mais perder tempo. Eu tenho que pedir ao Senhor o tempo todo que o Senhor dê coisas na minha vida que não me faça perder tempo, que seja dele, porque não tem como eu ficar recomeçando, 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 recomeçando. E eu acredito que na sua vida também. E a gente tem que estar construindo, não toda hora recomeçando, porque a gente não tem mais tempo para perder, né?
Porque a idade da gente vai ficando, a gente vai ficando cada vez mais velha, e aí não pode perder tempo. Você tem que ter uma coisa certa, que você não vai ficar perdendo tempo mais. Entendeu? E é isso que eu peço ao Senhor todos os dias, toda hora. Senhor, não me deixa perder tempo. Eu quero viver o que eu quero, a restituição do que eu não vivi há 48 anos atrás. E eu quero não perder mais tempo. Não quero mais perder tempo em ficar recomeçando. Não quero mais. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Em nome do Senhor Jesus. E é isso e ponto. E Ele vai abrir a oportunidade para você. Quanto mais você orar, quanto mais você falar sobre isso, Ele vai abrindo. Entendeu? Porque o Senhor já sabe tudo. Ele sabe tudo e ele tem você nas mãos dele. Você se colocar nas mãos dele. Porque ele não vai fazer você perder tempo. Ele vai fazer você crescer todos os dias. E foi o que ele faz comigo. Todos os dias. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque é o que eu digo todos os dias. Eu faço essa oração todos os dias. Espírito Santo. Eu quero crescer. Eu quero ter sucesso com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. É o que o profeta Vinícius ensina. E eu vou pondo em prática isso na minha vida. Assim como está escrito na palavra. Tudo que está escrito na palavra, eu vou e acredito no que está escrito na palavra. Hoje em dia, eu não perco uma vírgula da palavra do Senhor. Amém? Eu já vivi muito, como eu já falei, fora da vontade do Senhor. Hoje eu não quero mais. Amém? Glórias a Deus. E tendo enfrentado a gente enfrenta muitas batalhas, né? Por isso que a gente tem sempre que estar com o Espírito Santo, como eu disse, pois o ajudador está sempre conosco, nos orientando, em que Deus fala, né? Porque às vezes Deus fala, mas o Espírito Santo ele vem e fala em nós, para que a gente possa entender melhor, né? Então, o Senhor, ele diz muito nessa passagem de José para se dedicar, para se entregar, para investir no seu propósito, né? Então é isso aí. Essa passagem ela fala muito comigo já, como eu já falei na terça-feira, que eu tenho mais que me entregar, me dedicar e investir cada vez mais no meu propósito. Glórias a Deus. E sempre faça o seu melhor. Quando Deus entregar alguma coisa para você, assim como eu, assim como você, Ele quer que a gente faça o nosso melhor. Porque desse jeito, Deus vai abrir grandes oportunidades. Porque assim, às vezes, a gente trabalha num lugar e a gente fica reclamando, falando do salário, não sei o que, nananana. Mas a gente tem que entender que a gente tem que fazer o nosso melhor ali. Tem que fazer o nosso melhor e a gente tem que cuidar dele, desse negócio, desse trabalho, como se fosse nosso. Porque quando a gente cuida daquele empreendimento como se fosse nosso, é uma porta já para que Deus está dando para a gente o nosso empreendimento. Entendeu? Se a gente está cuidando dele daquele jeito, imagine como que a gente vai fazer com o nosso. Então, e aí Deus vai dar a oportunidade, por exemplo, porque Ele está vendo isso. Aleluia. Glórias a Deus. Bom, eu espero aqui que essa palavra tenha tocado no seu coração. Amém? Vamos aqui para uma oração. E, meu Senhor Deus, Paizinho querido, Espírito Santo de Deus, esteja aqui nesta oração. Esteja aqui entregando, Senhor, a sua paz para todos que estão assistindo. Entregando, Senhor, entregando a paz que excede todo entendimento às pessoas. No nome do Senhor Jesus. Aquela pessoa que está sofrendo com alguma tribulação que está acontecendo hoje. Em nome do Senhor Jesus, dá a paz a ela, meu Pai. Dá a paz, a sua paz que excede todo entendimento. Que ela fique tranquila, que ela fique sossegada.
e coloque os problemas nas tuas mãos, porque o Senhor vai resolver conforme a sua vontade, conforme o Senhor acha que deve ser feito. No nome do Senhor Jesus. Eu coloco também, Senhor, as pessoas que estão desempregadas, que o Senhor coloque, Senhor, a oportunidade na frente delas, que elas tenham ânimo, tenham vontade e que elas sejam pessoas agradecidas, que elas não sejam pessoas que ficam reclamando do trabalho, que ficam falando mal do patrão, enfim, que o Senhor, que elas sejam pessoas agradecidas, agradecidas a Ti, porque foi o Senhor que abriu essa porta para ela. Pode ser que não seja um emprego muito bom hoje, mas é assim que começa, assim como José. José estava trabalhando na prisão, José estava ali dando o seu melhor na prisão, e era uma prisão. Então, faça o mesmo. Pegue essa palavra para você e coloque ela no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e faça com que o seu trabalho seja seu trabalho, de verdade, como se fosse seu, que Deus vai abrir portas, que Deus vai abençoar, no nome do Senhor Jesus. Deus vai te honrar ali. Glórias a Deus. E também oro, meu Pai querido, meu Pai amado, para as pessoas que estão doentes, que elas sejam curadas. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão protetora, com o teu sangue. Coloca o teu sangue, que é o sangue, que é aquele sangue que o Senhor cura, que o Senhor limpa tudo. Em nome do Senhor Jesus, derrame o teu sangue, Senhor, nessas pessoas, que elas venham ser curadas, que elas venham ser tratadas pelo Senhor, tratadas no coração, curadas nas doenças físicas, nas enfermidades físicas, no coração, na alma, em nome do Senhor Jesus. Também oro pelas pessoas que são viciadas. Tire, Senhor, todos os vícios. Em nome do Senhor Jesus, cai por terra todo vício que está tirando a pessoa da sua presença, meu Pai. Todo vício que tira o Senhor, faz com que essas pessoas leiam a palavra do Senhor, assim como está escrito em Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não escuta o conselho dos ímpios, não anda com pecadores e nem se assenta na mesa de escarnecedores, mas tem a palavra, tem o prazer na palavra do Senhor, na sua lei, e medita ela dia e noite. Glórias a Deus, Senhor. E essa pessoa que tem esse vício, que está aí infernizando a vida dela, vai cair por terra agora, no nome do Senhor Jesus. E ele só vai ter atenção à sua palavra, dia e noite. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Também oro, Senhor, por experiências com o Senhor. Oh, Senhor Jesus, o Senhor é a fonte de toda a vida, meu Pai querido. Meu Paizinho amado, o Senhor é a fonte de toda a vida, Senhor Jesus. O Senhor é a fonte de toda a vida. E o Senhor vai trazer a salvação a essas pessoas que estão aqui assistindo. No nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Traz experiência com essas pessoas. Elas vão ser tocadas pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus, Senhor. Essa live é para a tua honra e glória. Aleluia. Amados e amadas, que você seja muito tocada nessa live, quando você for assistir depois. E agradeço muito pela sua presença aqui na live. E você pode compartilhar, por gentileza, se você gostou. Compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também sintam a presença do Senhor aí nessa live. E também me siga no aqui no Facebook e também lá no Instagram. Amém? Que eu vou colocar live lá no Instagram. Aleluia. Glórias a Deus. Deus te acompanhe no dia de hoje. Deus te deu um fim de semana maravilhoso. Que você tenha muitas experiências com Deus, muitas experiências com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Que seu dia seja abençoado, sua semana, seu fim de semana. Amém? A paz do Senhor esteja com você e
Até semana que vem. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Glória a Deus. Aleluia.